tarde, irmãos e irmãs. Que felicidade, não é assim? Bem, estamos eufóricos de alegria. Fazem 9 anos que a irmã não vinha para Buenaventura, 9 anos. E o Senhor expressando que ia vir em breve. E está cumprindo, Senhor, glória ao nome do Senhor. Bem, meu nome é Gustavo Soares. Meu irmão é Fred Soares, para servi-los. Contentes de estar aqui, saudamos a nossa irmã Maria Luísa Piraquive. Vamos saudá-las com todo o coração. Quanta alegria! Bem, aqui acompanhando a todos os irmãos das obras do Vale aqui. Sim, mas onde estão os irmãos de Buenaventura? Bem, a irmã Maria Luísa é uma mulher muito formosa, com muita abundância deste sentir de Deus. Encontramos a irmã em Cali e dizia: meus irmãos de Buenaventura, quanto eu gostaria de ter um helicóptero para poder viajar e visitá-los. E realmente, irmã, que esse desejo hoje se cumpriu. Bendito seja o nome de nosso Deus. Bem, nós vamos dar a palavra a alguns irmãos que amamos muito. O irmão Carlos Alberto e o irmão Andrés. Estamos muito felizes de tê-los aqui e desfrutar dessa bênção. E vamos passar a palavra para nossos irmãos. Sim, bem-vindos, irmãos. Bem-vindos com todo o coração. Que felicidade. Deus os abençoe. Que alegria poder estar hoje aqui com todos vocês. E com este presente que Deus está dando a Buenaventura. E aqui uma parte central do vale, que é a presença de alguém muito especial, que se chama como? Não se escuta como se chama? Isso, que bênção! Poder estar aqui diante ou do lado, envolvidos aqui com alguém de Deus, com uma mulher de Deus. Isso é um prêmio muito grande. E a bênção que sucederá aqui hoje é muito grande. E serão lembrados todos. E a partir de hoje, muitas pessoas que terão suas vidas transformadas. Glória a Deus. Quem ama o Senhor? Quem está agradecido com o Senhor? Quem se sente abençoado pelo Senhor? Quem está pronto para receber a bênção hoje? Quem está com o coração disposto? Glória a Deus! Estamos orgulhosos de ter uma líder espiritual tão formosa, tão cheia de Deus e tão plena no Senhor como nossa irmã Maria Luísa. Vamos recebê-la com todo o nosso coração, irmãos. Claro que sim. Para que Deus mande este grande poder e hoje aqui haverá milagres, curas e prosperidade. Deus os abençoe a todos. Muito boa tarde, meus queridos irmãos aqui de Buenaventura. Buenaventura, Deus os abençoe. Que alegria, me dá muita alegria estar aqui. Uma saudação para todos vocês. Me dá muita alegria, agradeço ao Senhor de ter me permitido vir finalmente, depois de tantos desejos e vontade que eu tinha de vir aqui visitar Buenaventura, aos irmãos aqui da igreja de Buenaventura. E agradeço ao Senhor, porque finalmente me permite. E hoje, pois, vamos nos regozijar no Senhor, vamos nos regozijar em Deus, vamos honrar a Deus com o estudo bíblico. Honrar a Deus com as perguntas que vocês realizarão. Sabemos que o estudo bíblico, pois, é muito breve, é muito curto e, sobretudo, quando há muita audiência, quando há muitos irmãos, pois é impossível
E talvez poderemos ter 8 ou 10 participando, mas o importante é colocar atenção. E o importante é que o nosso coração esteja nesse momento ligado a nosso Deus, dizendo ao Senhor que vamos honrá-lo com o que faremos neste momento, que é uma honra para Deus, uma glória que vamos dar ao Senhor. Demonstrar a Deus que cada vez que lemos a Bíblia, é porque estamos interessados em aprender, estamos interessados em conhecer a doutrina e estamos interessados também em agradar ao Senhor no que Ele quer, que leiamos a Bíblia, que pensemos nele, que meditemos nele. E hoje, nesta tarde, aqui, nesta metade do dia, estamos dedicados ao nosso Deus e ao Senhor lhe dizemos que Ele receba este louvor, que Ele receba este sacrifício espiritual que estamos fazendo no dia de hoje para a sua honra e sua glória, porque Ele merece. Então, vocês vieram aqui com uma esperança. Com a esperança de receber do Senhor bênçãos, mas também deve-se vir com o desejo de dar a Deus o seu lugar, de dar a honra e o louvor e dar a glória a nosso Deus. E por isso cantemos ao Senhor este coro que diz: venho te dizer. Hoje estamos aqui reunidos nesse ginásio e vamos dizer ao Senhor que eu venho te dizer, Senhor, o quanto eu te amo, que eu choro de felicidade, que choro de alegria, de louvar, de estar contigo, meu Senhor. Este coro vamos dedicar agora ao Senhor. Venho te dizer. O número 172. Cantemos ao Senhor. Las manos en alto. Nosso Senhor. Podem se sentar e vamos agora sim honrar ao Senhor com a meditação da doutrina de Sua palavra. Estamos lendo Salmos, estamos já meditando nos Salmos
E nos Salmos aprendemos a orar, aprendemos a cantar a Deus, a honrar a Deus. Aprendemos muitas palavras para glorificar e exaltar o nome de nosso Deus. Nunca diga que você não tem palavras para apresentar diante do Senhor. Leia Salmos e memorize. Memorize todos aqueles versos que falam do louvor a Deus. E no Salmo número 11, quantas Bíblias há no dia de hoje? Levantem as Bíblias, por favor. Levantem as Bíblias. Sim, está muito lindo, muito formoso. Esta arma, esta espada que o Senhor nos deu para defender-nos dos nossos inimigos, do nosso inimigo, e também esta espada de 2 fios, onde aprendemos doutrina, e pelo meio da qual Deus se manifesta em nossas vidas, porque Deus vive e vivifica a sua palavra, vivifica a Bíblia, a vivifica com o poder do Espírito Santo, com a manifestação do Espírito Santo, e é como Deus vivifica a Bíblia. Glória ao nosso Deus. Por isso, cremos no que está escrito na Bíblia, porque o Senhor se manifesta em meio de nós, demonstrando que tudo que está escrito se vive hoje. Deus vive conosco. Nós vivemos com Deus. Amém? Glória ao Senhor. Salmo número 11. No Salmo número 11 diz, no Senhor confio. Como dizeis a minha alma, que escape ao monte qual ave? Dizia o Senhor Jesus Cristo, através da boca do rei Davi. O rei Davi, tomado pelo Espírito, inspirado por Deus, estava fugindo dos seus inimigos. E é que ao Senhor Jesus Cristo também, ele teve que fugir dos seus inimigos. O tempo inteiro ele estava fugindo, se escondendo, porque o buscavam para lhe tirar a vida. E por isso, o Senhor Jesus, na boca do rei Davi, dizia, no Senhor eu confio. Então, por que alguém me diz que eu me escape? Que vá ao monte, fugir, escapar e fugir do perigo. Se eu tenho, pois diz, porque se nós confiamos em Deus, que é o máximo que nós como seres humanos temos no mundo, na vida, se confiamos em nosso Deus, por que vamos temer ou ter medo de quem? Ou do quê? Diz, como dizeis a minha alma que escape ao monte qual ave quando eu confio no Senhor? E diz, no verso 2, porque eis que os iníquos, aqueles que são incitados pelo diabo, diz, os iníquos estendem o arco, dispõem suas flechas sobre a corda, para flechar as escuras, os retos de coração, aos que buscam a Deus, aos servos de Deus, aos filhos de Deus, aos crentes que amam a Deus de coração. Isso faz o iníquo, o mal. Isso fez com o Senhor Jesus e também com seus seguidores, com seus crentes, com seus filhos. No verso número 3 diz, se os fundamentos são destruídos, o que poderá fazer o justo? Este verso número 3 é a resposta do número 1. Porque no verso 1 diz, no Senhor confio. E tu me dizes que eu escape ao monte como as aves, que me escape dos perigos e da perseguição, que me esconda. Então, quais são os fundamentos? O fundamento é a confiança, a esperança e a fé em Deus.
No Senhor confiei. E se nós, como pessoas que dizemos que temos a Deus, que confiamos nele, que cremos e que confiamos, e vem um perigo, vem qualquer turbilhão de tribulação, imediatamente eu me escondo, fujo, porque eu tenho medo, sinto medo. Então, alguém me diz, tu eras a coluna da tua igreja, da tua crença. Eu me apoiava em ti, em tua fé, em tua confiança. E agora? Tu estás acovardado, assustado, angustiado, escondido. E o que me pregava, não me dizias que confiavas em Deus. Não me pregavas que devia confiar em Deus e crer em Deus, porque Ele é tudo na vida do homem. E agora estás escondido. Então, se cumpre o verso, se forem destruídos os fundamentos, então o que fará o justo? Se Deus não está conosco, se o Senhor Jesus Cristo não tivesse enfrentado o diabo com poder, ele era o fundamento. O Senhor Jesus era o fundamento da vida espiritual de todos os seres e todo aquele que creia nele e todo aquele que um dia chegará à presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus era o fundamento. E ele dizia, se eu sou covarde, como diz no verso 1, então diz, se os fundamentos são destruídos, o que poderá fazer o justo? Nada. Porque pregou e falou que acreditava em um Deus poderoso. E no momento da prova, fugiu. Por isso, o verso 3. Que se este fundamento é destruído, o justo nada poderia fazer. Sem Deus, sem o poder de Deus, sem a manifestação de um Deus vivo, nós não poderemos fazer nada. Portanto, não duvidemos, não sejamos covardes. E Deus vive, e Deus está aqui, está próximo de todo aquele que o busca, de todo aquele que o invoca, de todo aquele que faz a sua vontade. E isso damos a honra ao Senhor. Então, a resposta no verso 4, depois destas interrogações, depois desta meditação, deste questionamento, deste raciocínio, que se nós, como crentes, nós consideram que somos fundamentos de Deus, que somos colunas da igreja do Senhor, e se nós, chamando-nos coluna da igreja do Senhor, chega um momento em que titubeamos por medo, então alguém pode nos dizer, bem, você tanto que falava e pregava e tanto que dizia que era a coluna da sua igreja, veja como está agora. Fora da sua igreja, está vivendo no mundo como sua vida anterior. Isso é o que, por lógica, as pessoas diriam de nós. Mas graças damos ao Senhor, agradecemos a Ele que o Senhor Jesus também viveu estas provas, porque também pregava, e o inimigo lhe dizia tudo isso, esconda-se, fuja, porque você tem poder para fazê-lo. E ele disse, não, porque me perguntarão um dia que eu sendo o fundamento, e que se eu me escondo, então os justos, os crentes, em quem confiarão? Em quem acreditarão? Em quem se apoiarão? Então, que dá uma resposta ao Senhor no verso número 4, que diz, podem ler vocês, por favor. A resposta maravilhosa. No Senhor eu confiei, porque o Senhor está em seu santo templo, que é a sua igreja, glória a Deus. O Senhor tem no céu seu trono, glória ao nosso Deus. Seus olhos, os olhos do Senhor, suas pálpebras, esquadrinham. Vêm e esquadrinham a quem? Aos filhos dos homens, ou à humanidade. Ou à humanidade.
Deus está vendo-nos e examinando-nos. Vê toda a humanidade e examina aos seus filhos, aos seus crentes. E esta é a resposta do verso número 1. E logo diz, no verso 5, diz: o Senhor prova o justo, o prova. Coloquem atenção, irmãos. Há pessoas que dizem que se uma pessoa vive na perfeição, na retidão, se a pessoa não peca, faz o que é correto com Deus, nunca lhe acontecerá nada mal. Será que é verdade? Aqui está dizendo, o que diz o 5? O Senhor prova o justo, mas é o justo também castiga ao infrator. Deus castiga o infrator, mas ao justo o prova. Permite que lhe venham dias maus, que lhe venham tribulações, doenças, acidentes, perseguições, morte, doença, escassez, desnudez, bem, qualquer coisa, perseguições, calúnias, injúrias. Talvez Deus permita tudo isso ao justo, a seus filhos, aos seus crentes, que estão fazendo a vontade de Deus, estão buscando a Deus. E Ele os prova. Por isso, quando vem a prova, não nos angustiemos. Aferremo-nos e confiemos nele. Que a prova não tem por que demorar tanto tempo. Se há provas que a você lhe parece que duram muito tempo, examine-se, porque talvez não seja a prova, mas castigo. Talvez seja um castigo que você está recebendo da parte de Deus por seu pecado, por sua desobediência, porque está cometendo muitas faltas diante do Senhor. Mas falemos da prova. A prova é de curto tempo, mas deve-se seguir adiante. E diz, o Senhor prova o justo, mas ao mal e ao que ama a maldade, a violência, é toda maldade. Diz que a alma de Deus, os que? Os aborrece, quer dizer que Deus se afasta destas pessoas que fazem o mal. Deus os vê, mas Ele está longe e não os ajuda, não os abençoa, os deixa sós. No verso 6 diz, sobre os maus, Deus fará chover calamidades, porque aos maus vem a infelicidade, a tristeza, a amargura, não tem paz. Talvez muitas pessoas no mundo tenham muitas riquezas, muita abundância, mas não há felicidade nem paz, porque Deus está afastado, porque Deus não lhes estende a mão para dar-lhes a alegria que Ele nos está dando, esta felicidade que Deus nos dá. No verso 7, leiamos todos o verso 7. Então, diz aqui, terminando no verso 6, que diz que para os maus, diz que Deus faz chover, fogo, enxofre e vento. Esta é a porção do cálice daqueles que não fazem a vontade de Deus. E diz no verso 7, essa promessa maravilhosa, o Senhor é justo, ama a justiça. E o que é ser justo? E o que é amar a justiça? O que é ser justo? Ser justo ou praticar a justiça, que é o mesmo, significa não pecar. Porque ao pecar, estamos fazendo mal ao próximo. Ao pecar, não estamos fazendo obras boas, não fazemos o bem. Não fazemos o justo, o reto, não somos misericordiosos.
não somos benignos. Isso se chama não praticar o pecado. E o que não pratica o pecado se diz que é uma pessoa justa, uma pessoa que pratica a justiça. Não praticar o pecado, que não esqueçamos. Porque muitas vezes na Bíblia lemos essa palavra, que é a justiça, que o justo, e quando alguém menciona essa palavra justiça, então diz, sim, o juiz, lá é juiz, que está determinando, dando um veredito, então o juiz é justo ou é injusto? E condena as pessoas. Pois aqui, quando a Bíblia fala de justo ou de justiça, está falando a nós que sejamos justos, que pratiquemos a justiça. Não fornicação, não adultério, não furtar, não roubar, não maldizer, não guardar rancores, ódios, não ter inveja, não ter malícia, não ser ambicioso, não fazer mal ao próximo, não estar odiando as pessoas, desejando o mal, mentindo, enganando as pessoas. Isso se chama ser justos. Quando nós deixamos de praticar todas essas coisas, dizemos que somos justos ou dizemos que estamos praticando a justiça. Por isso, no Salmo, sempre você encontrará esta palavra, justo e justiça. E diz, o Senhor é justo, ama a justiça. Quer dizer, Ele ama a todos aqueles que se afastam do pecado. E diz, o homem reto, o homem justo, o homem que pratica a justiça, verá, olhará o rosto de nosso Deus. Glória ao nosso Senhor. Bendito seja o nome dEle, porque Ele diz que nós podemos olhar o rosto de nosso Deus através de seus milagres, de seus sinais e seus prodígios, sua manifestação, seu respaldo, através de tudo aquilo que Deus nos faz, nos guarda, nos cuida, nos protege, coloca a cara por nós, nos defende. O Senhor nos defende de nossos inimigos. Glória ao Senhor. Então, este verso, o homem reto, o justo, olhará o quê? O rosto do Senhor. Bendito e louvado o nome de nosso Deus. E que Deus permita que nós desfrutemos destas maravilhosas bênçãos. Que Deus os abençoe e esteja com vocês. Que vocês sejam homens e mulheres justos, justas, que pratiquem o quê? A justiça. Ou que se afastem do pecado. Glória ao Senhor. Bem, e afastar-se do pecado, alguém dirá, sim, mas eu não voltei a beber. Não me embriago mais, não roubo mais, eu não mato, estou bem. Não. Dentro do seu coração, o que há? Malícia, ambição, brigas, rancores, invejas, orgulho. Veja o que há no seu coração, para que você comece, desde já, a tirar tudo isso, porque ele prejudica, lhe faz dano, lhe faz mal, e Deus não pode manifestar-se na sua vida. Você não poderá olhar o rosto do Senhor, porque o seu coração está ocupado. Seu coração está vazio de Deus, mas ocupado de todas aquelas coisas injustas. Que Deus nos guarde, nos limpe e nos liberte. Bendito seja o nome do Senhor. E eu sim gostaria que vocês repetissem essa frase. Digam, Senhor, guarda-me e livra-me de ter meu coração ocupado no pecado. Que o meu coração seja limpo para ti. Te amo, Senhor. Bendito o nome do Senhor. Glória ao nosso Deus. Um aplauso para nosso Deus. Agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor. Senhor, tu sabes que te amamos. Te amamos, Senhor. Estamos aqui por amor. Vamos iniciar as perguntas. As perguntas no dia de hoje
Onde estão os microfones? E se há alguém que esteja pronto e preparado, comece com a primeira pergunta. Boa tarde, irmã Maria Luísa. O Senhor a abençoe e abençoe a todos os meus irmãos no dia de hoje. Realmente é um privilégio maravilhoso poder me dirigir à Senhora, o ser humano que inspirou meu coração a amar a Deus desde que eu tenho uso da minha razão. Irmã, minha pergunta está em Gênesis, capítulo 49, verso 3 e 4. Sim, irmão. Posso ler, irmã? Gênesis 49. Tomara todos os irmãos busquem rapidamente para que participem da leitura. E vocês também aprendam, porque isso é doutrina. Temos que participar de cada pergunta. Os que tenham suas perguntas, não se ocupem buscando, mas coloquem atenção no que vai perguntar, para agradar a nosso Deus. Sim, irmão, leia. Diz o verso 3. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, principal em dignidade, principal em poder. Impetuoso como as águas, não serás mais o principal, porquanto subiste ao leito de teu pai. Irmã, em muitos ensinamentos se ressaltou os casos de Esaú e Jacó, quando Esaú perdeu a primogenitura, agora também quando Rubem, neste caso também por ter cometido um pecado de conhecer a companheira de seu pai, também perdeu a bênção da primogenitura. Mas me surge uma dúvida no meu coração, para que a senhora nos ajude a entender quando Jacó decide abençoar a Efraim e Manassés, são filhos de José. Ele cruza os braços quando vai lhes impor mãos. Este terceiro caso poderia se considerar também uma perda de primogenitura, levando em consideração que na antiguidade a primogenitura era entendida como uma bênção e não lhe é outorgada ao que nasceu depois do primogênito. Muito obrigada, irmã. Que Deus a abençoe. Esaú perdeu a primogenitura e logo Isaque, que era o pai de Esaú e Jacó, quando lhes foi dar a bênção, ele deu a bênção, foi a Jacó. Porque Deus, pois, já tinha planejado que ele levaria esta grande bênção. E realmente, sim, Deus ensinou aos israelitas que o primogênito, o filho que nascia primeiro, era o que levaria toda a herança, todas as bênçãos. Deus deu este ensinamento, mas Deus fez muitas coisas diferentes destes ensinamentos, somente para castigar também e para também repreender a desobediência daqueles seres que desde aquela época estiveram desagradando a Deus, não fizeram a vontade do Senhor, como é o caso de Esaú. Por isso ele perdeu essa bênção e o povo de Israel se escandalizava de ver como havia acontecido algo que não estava escrito na lei, que fugia da lei. E isso não diz a lei diz que o primogênito, sim, mas como o primogênito falhou, pois então Deus nomeou outra pessoa. Deus nos demonstra isso, que Ele nos coloca leis e regulamentos e estatutos na Bíblia. E supõe-se que nós temos que seguir ao pé da letra estes regulamentos que estão escritos na Bíblia. Mas o Senhor faz exceções na vida do homem, na vida dos crentes, da sua igreja, dos seus filhos. Ele faz exceções. Isto sai desses parâmetros, desses limites que Ele mesmo estabeleceu, destas regras que Ele mesmo estabeleceu. Ele sim tem o direito e pode sair dessas regras somente para abençoar ou amaldiçoar, para dar ou tirar a alguém que merece ou não merece. Então, Deus sim pode fazer essas coisas. O homem não pode fazer. O homem tem que cumprir todos os regulamentos, mas Deus pode fazer tudo. Então, o Senhor sim abençoou os filhos de José, abençoou também o mais novo, não abençoou o mais velho. Essa era a vontade do Senhor. Seguimos adiante. Irmãos, boa tarde, que Deus abençoe grandemente. Irmã Maria Luísa, bem-vinda a esta cidade de Buenaventura,
Honra e glória e louvor seja para o Santo de Israel, que hoje nos permite desfrutar dessa grande bênção. Irmã Maria Luísa, a minha pergunta está em Romanos, capítulo 9, verso 16 e 18. Irmã, me permite? Sim, Romanos 9, verso 16 e 17? E 18? Sim. Romanos 9, verso 16. Assim, pois isso não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que tem compaixão. E no verso 18 diz, de maneira que tem compaixão de quem quer, e a quem quer endurecer, endurece. Irmã Maria Luísa, minha pergunta é referente a Davi e Salomão. Para quem foi a tão grande misericórdia que teve Deus? Foi para o pai ou foi para o filho? Ou foi um propósito divino? Porque Deus deu ao rei Davi um filho que foi quem o sucedeu no seu trono, com a mesma mulher que ele cometeu abominação e iniquidade contra Deus. Irmã Maria Luísa, muito obrigada e que Deus a abençoe e a respalde grandemente. Bem obrigada. A irmã leu aqui em Romanos 9, que está falando sobre o povo de Israel. O povo de Israel perdeu a bênção de Deus e Deus nomeou outro povo chamado sua igreja. E por isso aqui o apóstolo Paulo está dando explicações que Deus quis mudar, digamos assim, estas regras que ele mesmo tinha imposto na antiguidade, referente ao seu povo de Israel, e que eles perderam esta bênção. Por isso, no verso 16, o apóstolo Paulo está dizendo aos judeus, lhes diz que o evangelho do Senhor Jesus Cristo era o que estava agora no apogeu, que o povo do Senhor não ia depender da lei de Moisés e dos seus regulamentos, mas o evangelho de Cristo Jesus. E já no verso 16, não sei se vocês estão com a Bíblia aberta em Romanos 9, 16, sim? Já tem aberta aí? Então leiam o verso 16. Então Deus teve misericórdia da sua igreja, dos seus crentes, porque os israelitas, ainda que aparentemente correram muito, não alcançaram as bênçãos. E no 17 diz, porque a Escritura disse ao faraó, para isso mesmo, levantar-te-ei para em ti mostrar meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Porque de maneira que Deus quer abençoar a quem Ele quer, e tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece a quem Ele endurece. Então Deus usou este faraó para que o povo de Israel se formasse aí no Egito. E depois Deus lhe endureceu o coração de faraó para tirar o seu povo. Isso faz Deus. Isso é o que faz o Senhor. Por isso é que a irmã faz a pergunta. Vocês lembram da história de Davi, quando diz que ele se apaixonou por uma mulher casada, e Davi o que fez foi que enviou o marido à batalha para que aí morresse, pois nesta guerra, nesta batalha, para ele poder se casar com a mulher, porque ele não podia cometer esse adultério. Então o que fez? Não cometeu adultério, mas sim cometeu um homicídio, praticamente, porque disse, levem-o lá no meio da batalha, quando ele esteja bem forte, muito pesada a batalha, coloquem ele aí como alvo para que morra. Bem, a Deus não lhe agradou essa atitude de Davi. Ainda que depois vemos, como a irmã pergunta, como é que depois que essa mulher fica grávida e tem um filho, como é que Deus abençoa este filho? Vejam a vontade do Senhor. Deus faz o que Ele quer. E nós não podemos questioná-lo. Mas vemos aí a misericórdia de Deus. Como Davi pecou e Deus o castigou por ter pecado e lhe cobrou muito duro a Davi. Mas no final, este filho que nasceu, pois Deus o abençoou, porque diz que nascia Salomão. E que Salomão foi um protótipo de Cristo, como este filho do rei, como este homem sábio. Essa é a misericórdia de Deus.
Essa é a vontade de Deus. Por isso nós temos que ser muito sábios e inteligentes, conhecer a doutrina do Senhor, o caminho de Deus, analisar a Bíblia, para poder decifrar tantos mistérios, as atitudes de Deus, o porquê faz isso, por que o fez o Senhor. E hoje em dia, nós também podemos viver situações muito semelhantes. E hoje, vamos também a alarmar-nos, espantar-nos, dizer, nos assistamos, por que está acontecendo isso? Mas por que se aquela pessoa cometeu este pecado e pecou e agora teve filhos e agora Deus está abençoando seus filhos? Essa é a vontade de Deus, porque Deus é amor, porque Deus é misericórdia e Deus castiga o culpado e não as vítimas. Esses filhos que nasceram, este filho que nasceu deste aparente pecado, homicídio, adultério, esse filho era vítima, não tinha culpa. E se vemos como Deus o abençoou, isso é o que faz Deus. Ele, o Senhor, não é vingativo de dizer, como o pai pecou, então eu vou castigar o filho, o neto, por causa do seu pecado, por causa do pecado do pai. Diz que cada um paga o seu pecado e os demais, pois se vivem bem, receberão a bênção de Deus. E se pecam, pois então Deus os castigará. Mas aí vemos e aprendemos que Deus trata a cada homem e a cada mulher individualmente, a cada um o trata separadamente. Aprendamos isso do Senhor. Aprender doutrina é o mais sábio que um homem e uma mulher podem adquirir da vida. Conhecer a Deus. Isso é o mais importante. Vamos seguir adiante com as perguntas. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Que o Senhor a abençoe. O templo de Toloá Centro e da 40, a saudamos com amor em nosso coração e amamos no Senhor. Irmã Maria Luísa, eu quero fazer uma pergunta em 2 de Crônicas 25. Todos os irmãos, 2 de Crônicas 25, por favor. O verso 15, o 18 e o 19. O 11 também diz. 2 de Crônicas 25, no verso 15. Sim. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e ele enviou um profeta que lhe disse: Por que buscaste deuses de outra nação que não livraram seu povo de tua mão? No 17 diz: Amazias, rei de Judá, depois de tomar conselho, enviou a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer: Vem, vejamo-nos cara a cara. Então Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá, o cardo que estava no Líbano, mandou dizer ao cedro que estava no Líbano, dizendo: Dá tua filha ao meu filho por mulher. Eis que os animais que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Irmã Maria Luísa, eu quero que, por favor, a senhora nos explique estes versos, porque eu os li muito tempo atrás e quis entendê-los, mas não pude. É história. Aqui o que se está narrando é a história dos israelitas, dos reis, do povo de Israel. Diz que Amazias era rei de Judá. O povo de Israel estava conformado por quantas tribos, irmãos? 12 tribos. Havia uma tribo que se chamava a tribo de Levi, que eles eram os sacerdotes. Bem, dessas 12 tribos, Deus escolheu uma tribo para abençoá-la, que se chamava qual? Como? A tribo de Judá. A capital de Judá, Jerusalém. Jerusalém era a capital de Judá. E Deus se centrou na tribo de Judá em Jerusalém para abençoar, para levantar seu templo físico aí em Jerusalém. A tribo de Judá. Havia 2 reis em Israel, o rei de Judá e o rei de Israel. O rei de Judá governava uma só tribo, que era Judá, e o rei de Israel governava as outras 10 tribos. Então, no verso 17, estão aí no 17? Diz: Amazias era rei de Judá. Depois de tomar conselho, enviou a Joás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer que este rei de Judá tomou conselho ou pediu orientação
ao rei de Israel e lhe disse: vejamo-nos cara a cara. Joás, rei de Israel, diz que mandou dizer a Amazias: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano, dizendo: dá a tua filha a meu filho por mulher. Eis que os animais que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que derrotei Edom, e teu coração se enaltece para te gloriares. Fica agora em tua casa, porque provocas o mal, em que tu e Judá contigo possas cair. Está dizendo este rei Israel ao rei de Judá que como é possível que ele, sendo o rei de Judá, que era superior, porque o rei de Judá era superior ao rei de Israel, ainda que o rei de Israel governava 10 cidades, contudo, como Deus estava abençoando a Judá, o rei de Judá era um personagem muito importante, porque Deus sempre estava aí com o rei de Judá, em todos os momentos para ajudá-lo, em tudo, quando tinha as guerras, quando tinham que ir a lutar com outras nações. Deus estava muito enraivecido com o rei de Israel e com suas tribos. Então, por isso esse rei de Israel lhes diz, está dizendo que ele era o cardo. E que o cardo, não sei se vocês sabem o que são os cardos, que são arbustos com muitos espinhos. E ninguém pode se apoiar, nem os passarinhos, nem as aves, porque acabam sendo perfurados por estes espinhos. Então é algo que produz moléstia. Os cardos é um arbusto muito pequeno, não tem nada de verde, sempre é amarelo, seco. Este é o cardo. Enquanto que o cedro, aos que conhecem o cedro, os que conhecem a madeira de cedro, devem saber que o cedro é uma madeira muito fina, uma árvore muito frondosa, verde, muito forte, de madeira de qualidade. Sim, conhecem vocês alguns? Sim. Então está dizendo que o cedro era o rei de Judá e o cardo era o rei de Israel. E o rei de Israel mandou a sátira ao rei de Judá e lhe diz: o cedro está consultando o cardo e lhe está propondo que façam um intercâmbio de filhos para se casarem. Este intercâmbio de filhos era falando as guerras, de planejar as guerras contra os outros países. Mas a sátira é essa: tu, rei de Judá, como me vens buscar se eu sou o rei de Israel e não valho nada? Supõe-se que você é superior, porque Deus está contigo, Deus está com Judá, e por isso ele enviou essa sátira. Até aí lhes conto a história. Continuem lendo, que é muito interessante. E em sua casa leiam o resto dessa história, destes personagens, porque é muito interessante. Bem, seguimos adiante. Outra pergunta. Muito boa tarde, irmã, que o Senhor a abençoe. O povo de Bonaventura está feliz com o Senhor porque hoje contamos com uma visita grandiosa como a Senhora, nossa mãe espiritual. Que a Senhora continue respaldando e abençoando. Tenho uma pergunta da Bíblia, irmã, uma dúvida, se a Senhora me permite. Sim, irmã? Irmã, tenho entendido que o povo de Israel esteve como que oprimido por todas as nações alheias que não conheciam de Deus, por serem idólatras, como por 450 anos, depois de que morreu Josué. Depois daquilo, o Senhor levantou juízes, como diz em Juízes 2, versículo 16. Juízes 2, versículo 16, irmã. Sim. O Senhor levantou juízes que os livrassem da mão dos que os despojavam. Tenho entendido, irmã, que ainda o povo de Israel não obedeceu aos juízes e ainda se voltaram à idolatria. Também depois daquilo, o Senhor permitiu que houvesse o primeiro profeta, creio, que foi o profeta Samuel. Se a senhora me pode fazer o favor e me esclarece. Muito obrigada, irmã. Não foi o primeiro profeta, não se confundam. Nós temos profetas desde Adão. Podemos dizer que Adão foi um patriarca, profeta, governante, sacerdote. Isso foi Adão. Depois de Adão, seguem seus filhos, que é Sete, logo Matusalém, Enós,
continua com Noé, todos eles, muitos patriarcas. Houve, e todos eles eram profetas, sacerdotes e juízes, governantes. Este patriarca desempenhava todos os ofícios. E logo depois, quando Deus quis formar o povo de Israel, a qual profeta foi que nomeou? Quem? A Moisés. Bem, então já depois de Moisés, vem o resto dos profetas. Então, a irmã de repente estava dizendo que o primeiro profeta tinha sido aqui depois dos juízos. Não, sempre Deus falou ao ser humano, se manifestou ao homem desde Adão. E nomeou seus profetas. Quando já Deus conformou o povo de Israel, nomeou seus profetas também. Recordemos que a tribo de Levi era a tribo do sacerdócio. E a tribo de Levi, todos eram sacerdotes e todos eram profetas. Somente que às vezes se destacava um profeta principal, que era um homem muito entregue a Deus, que fazia a vontade de Deus, e por isso a Bíblia os menciona tanto. Por isso é que a Bíblia menciona tanto a Moisés, a Bíblia menciona tanto a Samuel, e Samuel, durante o tempo que ele viveu, estava o povo de Israel sendo governado por juízes. Mas Samuel teve também sua vez de governar o povo. Ele era também sacerdote, era também um profeta que Deus tinha colocado. Portanto, Deus sempre colocou seus profetas no povo para falar às pessoas. E na igreja do Senhor, o Senhor Jesus Cristo também fez a promessa. O Senhor Jesus disse: eu lhes colocarei também profetas e apóstolos na igreja, para que sigam adiante, para que aprendam o caminho que leva à vida eterna. E o Senhor Jesus disse, em Efésios 4:11, disse que Ele colocou em sua igreja apóstolos. Vocês sabem o verso? Apóstolos, evangelistas, profetas, mestres, não? Isso. O Senhor colocou todas as pessoas na sua igreja. A igreja do Senhor leva mais de 2000 anos desde que o Senhor Jesus a deixou instalada com os 12 apóstolos. Mas houve tempos difíceis, tempos de guerra, tempos onde o homem ficou ambicioso, materialista e se esqueceu de Deus. E o Espírito Santo se afastou, se escondeu. Mas já o Senhor teve tanta misericórdia que já faz quase 50 anos que Deus teve misericórdia e está se manifestando. E manifestando-se no meio de nós, dando a vocês sonhos, a alguns visões, a outros lhes dá profecia, dons, a outros milagres. Glória ao Senhor. Tudo isso. Deus manifestando-se ao homem novamente. E colocando também suas pessoas para trabalhar, seus evangelistas, seus mestres, mestras, profetas, tudo isso eu creio que já o Senhor o tem em sua igreja. Mas algum dia sairão à luz, amém? Sairão à luz, porque essa é a promessa de nosso Senhor, que a honra e a glória sejam para nosso Deus. Seguimos com outra pergunta. Boa tarde, irmã. Bem-vinda à cidade de Buenaventura novamente. Nos sentimos felizes desta grande bênção. E eu peço ao Senhor que lhe continue dando saúde para continuar transmitindo essa mensagem valiosa. Irmã, eu tenho uma pergunta da Bíblia, se a senhora me permite. Posso ler? Sim, irmã. Minha pergunta está em Gênesis 22, verso 12. Gênesis 22, vamos abrir a Bíblia em Gênesis 22, verso que, irmã? Versículo 12. Sim. Quando o anjo do Senhor fala com Abraão, no verso 12 diz assim, e disse, não estendas tua mão sobre o rapaz, nem lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho, teu único filho. Minha pergunta está no final, irmã. Quando o anjo do Senhor lhe diz a Abraão que o único filho dele é Isaque. E já sabíamos que o primeiro filho de Abraão foi Ismael, com a serva Agar.
Minha pergunta é essa, irmã. Que o Senhor a continue abençoando. Que lhe diz que como é possível que Isaac seja seu único filho, quando ele já havia tido um outro filho com a concubina ou com sua serva. Naquela época, Deus tinha ensinado ao povo de Israel, ou pelo menos não o povo de Israel, porque não se tinha conformado até aquele momento o povo de Israel, mas Deus tinha ensinado, desde Adão lhes ensinou, que o homem e a mulher deveriam ter um compromisso, os dois. Fazer votos, um compromisso matrimonial. Jurar-se amor, os dois, mutuamente, um para o outro, viver os dois aí juntos, até que a morte os separasse. E que vivessem os dois e que formassem um lar. Deus lhes ensinou isso. E o que aconteceu? É que naquela época, pois o diabo também começou a semear a malícia nas pessoas, nos homens, nas mulheres, começou a ensinar ao homem que buscasse mais mulheres além de ter a sua esposa, e além disso que no princípio foi permitido, porque deveria se povoar a terra. Então, como havia que povoar a terra, então Deus permitiu que o homem tivesse muitas mulheres, para que tivesse muitos filhos. Mas depois Deus começava a mudar e a proibir. Então Deus lhes ensinou, tu tens que ter tua esposa, tua mulher, e ela aqui estará contigo. Bem, então o homem depois buscava outras mulheres. Esses filhos dessas outras mulheres não contavam no lar. Não os contavam como filhos do lar, como filhos de um casamento, de um casal estabelecido, de um matrimônio. Por isso, aqui Deus não levou em consideração, por exemplo, a Ismael, que foi filho da criada de Abraão, porque Abraão tinha se casado com Sara. E os dois eram marido e mulher, e por isso eles não tinham filhos. Quando já Deus dá a Isaac este primeiro filho do casamento, os outros eram os bastardos. E para eles não havia bênçãos. E eles não tinham direitos. Isso era o que acontecia naquela época. Portanto, por isso que vemos essa história de Isaac, que quando Abraão vai sacrificar, pois ele obedeceu e por amor a Deus o ia fazer. E quando Deus via que ele ia fazer, disse que não fizesse, que já era suficiente a vontade que ele tinha tido de agradar a Deus. Mas este assunto de que os homens tinham mais mulheres e tinham seus filhos, continuou. Esse costume continuou. Quando o Senhor Jesus Cristo apareceu para pregar o Evangelho, encontrou esta situação. Encontrou que o homem, além de ter sua esposa, tinha outras mulheres. E o Senhor Jesus inicia seu Evangelho e o Espírito Santo começa a ensinar doutrina, a ensinar a todos os apóstolos e discípulos e a todas as pessoas, e começa a ensinar que já havia terminado, vamos dizer assim, esta recreação por parte dos homens, de ter muitas mulheres. E lhes colocou um freio e disse, agora, cada homem somente poderá ter uma mulher. E isso já é uma lei, um regulamento que o Senhor Jesus estabeleceu no Evangelho. E o Espírito Santo o ratificou e continuou ensinando por séculos. Por todos os séculos, por todo o tempo que ele esteve ensinando as pessoas, sempre está confirmando que o homem não pode ter mais do que uma mulher. Por isso, já encontramos que o Espírito Santo ensinava aos discípulos que cada homem tinha que estar casado somente com uma mulher para poder servir a Deus e que já cada um se fizesse responsável por ter um lar e ser mais cuidadoso e organizado nesse aspecto. Tudo isso não lhe agradou ao povo de Israel, aos judeus, não lhes convinha ter aceitado esta religião, porque tinham todos estes ensinamentos e regulamentos e mudanças que Deus estava fazendo já nas pessoas. O Senhor Jesus fazendo mudanças em sua igreja. Bem, isso é respeitável, toda a vontade do Senhor, o que Deus faça, isso é muito respeitável. O Espírito Santo é quem nos ensina a doutrina. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo conosco hoje, seríamos como qualquer religião, materialistas
seríamos muito materialistas, mas agradecemos ao Senhor que o Espírito Santo nos está confirmando a cada dia a doutrina e nos ensina. Glória ao Senhor. Vamos orar e vamos pedir a Deus que nos ajude. E vamos pedir ao Senhor, agradecendo a Deus. Vamos louvar a Deus e vamos pedir a Deus também. Pedindo ao Senhor também nossas petições, nossas necessidades. Petições é que se você não tem trabalho, casa, não tem roupa, comida, peça a Deus. Se há problemas familiares, conflitos, famílias na prisão, pessoas doentes na cama, peça a Deus por essas petições. Aí oraremos pelas doenças também, por cura, pedindo por doenças físicas, o câncer e todas essas doenças incuráveis, doenças dos ossos, doenças da artrite, diabetes, tantas doenças que há. Você nomeia ao Senhor sua doença, sua necessidade. Se não há doenças, então sua necessidade, seu desejo, o que você deseja de Deus, também peça ao Senhor. Isso fazemos na parte final do louvor, da oração. E você creia que Deus está aqui, olhando-nos, escutando-nos. E que Deus conhece a sua necessidade, o seu coração. Que Deus está olhando você. Lembre que lemos o Salmo que Deus nos está vendo. Não duvide. E assim louvemos ao Senhor. E antes de louvar ao Senhor, pois cantemos o coro Que Maravilha, que Cristo me achou. O 139. Cantemos ao Senhor, que maravilha que Cristo me achou. O Senhor me encontrou. Bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. En este día, Señor, te damos las gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí reunidos, todos los hermanos de Buenaventura, sus alrededores. Nos hemos reunido aquí, Señor, para meditar en tu palabra, para hablar de ti, para dar una enseñanza acerca de tu doctrina, acerca de lo que tú nos enseñas cada día, acerca de todo lo que tú nos has ordenado, nos has guiado, nos has enseñado. Y bajo tu respaldo, Señor, estamos enfrente, Señor, de la congregación, de unos seres que tú te dignaste, te humillaste a mirar y a escoger. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por haber estado aquí, Señor, meditando, hablando de ti. Qué hermoso es hablar de ti. Qué hermoso es hablar de tu palabra. Qué hermoso es abrir la Biblia y leer, y hablar y meditar y analizar. Hermoso, Señor, es tu palabra, y hermosa la lectura, y hermosa la meditación de tu palabra, mi Señor, que deleita nuestra alma, deleita nuestro corazón y nuestro espíritu. Y nosotros nos regocijamos, Señor. Nos regocijamos cuando hablamos de ti, cuando pensamos en ti y cuando te predicamos,
Cuando pregonamos de tu nombre glorioso, de tu poder, de tu misericordia, de tu existencia, porque tú vives y tú reinas, tú eres un Dios de poder que te manifiestas entre nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, te damos, Señor, porque tú mereces la honra, mereces la gloria y la alabanza, porque tuyo es el reino, porque tú nos hiciste con tu mano poderosa, porque tú eres el dueño de toda la creación, el dueño del universo, creador del universo, poderoso, Señor, que todo lo sabes, que todo lo puedes, que con tu poder cobijas al mundo, cobijas, Señor, todo lo que se llame universo, todo aquello que nuestra mente no alcanza a entender, a comprender de ti. Pero tú eres grande, mi Señor, tú no tienes límite. Tu poder es grande y tu misericordia es para siempre. Tus palabras, tus promesas, tu doctrina, todo, Señor, es fiel y verdadero. Tus promesas fieles y verdaderas. Tu amor es eterno. Tu misericordia es para siempre. Tú nos guiarás, Señor. Nos guiarás aún más allá de la muerte, porque esa es tu promesa maravillosa. Gracias te damos por ello. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te damos la honra, la gloria, la alabanza. Tú eres santo, tú eres justo, tu amor es eterno. Tú mereces, Señor, la honra. Tú mereces que toda la humanidad, que todos los seres humanos, hombres y mujeres, te reconozcan, te alaben, te invoquen, te clamen, te busquen, te den la honra y la gloria, porque tú eres el dueño de la creación. Señor, que todos se humillen ante ti, que el hombre se acuerde de ti, que todo el hombre, que toda la humanidad se acuerden que tú existes y que te alaben y que te pongan en lo alto, porque tú eres digno de que te pongamos en lo alto, mi Señor. Tú eres grande y justo, poderoso, Señor. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor, porque tú eres justo y tus misericordias son para siempre y tu amor es eterno. Y Padre Santo, ahora te pido, mi Señor, te pido que tú en tu misericordia, en tu amor y por tus promesas que has hecho, extiendas tu mano poderosa. Extiende tu mano poderosa, Señor, y haz milagros y señales en este día, en esta tarde y todos los días en que nosotros estemos frente a ti, postrados delante de ti, en tu presencia, que nos reunamos y nos congregamos para alabarte, para orar, para glorificar tu nombre. Tú te manifiestes, Señor, con milagros y señales, que tú hagas milagros y señales, que tú, Señor, a cada uno le des una bendición, bendiciones materiales, bendiciones espirituales, y entre las bendiciones espirituales que te manifiestes con las sanidades, con la liberación, sanando toda dolencia, quitando las dolencias y sanando toda clase de enfermedad, quitando, Señor, esas enfermedades incurables. También te pido, mi Señor, por la enfermedad psíquica, que tú libertes y limpies y quites las maldiciones del diablo, que cortes toda maldición, toda atadura, toda cadena sea rota, toda brujería sea quitada, toda trampa del diablo sea quitado de las vidas de algunos, y que tú los libertes y los limpies y los guardes, mi Señor. Gracias te doy, mi Padre. Gracias te doy, Padre Celestial. También te pido, Señor, por las peticiones, por las necesidades y las peticiones que cada uno hace delante de ti, las necesidades también que cada uno tiene, que tú, Señor, seas propicio, sé propicio a tu tierra, oh Jehová de los ejércitos, y bendice a aquellos que confían en ti, a aquellos que esperan en ti. Bendícelo, Señor, libértale, Señor, limpia a cada uno y dales consuelo, y dales paz, y dales gozo y alegría, mi Señor. Bendice, Señor, y concede los anhelos del corazón, y dales virtudes, y dales el Espíritu Santo, y dales dones espirituales, y que el Espíritu Santo descienda con poder
se mueva el Espíritu Santo en medio de tu pueblo, se mueva el poder de lo alto y el Espíritu de Dios se mueva en medio de los que te alaban, en medio de los que te bendicen, en medio de los que te glorifican. Gracias, mi Señor, gracias, Señor. El Espíritu de Dios se mueve en medio de la congregación de Israel. Poderoso es el Señor, poderoso Señor. Te alabamos, Señor, bendito para siempre, bendito por los siglos y para siempre. Santo es tu nombre para siempre, poderoso Rey, poderoso Señor, poderoso es el que vive, poderoso es el Santo de los santos, santo es el Señor. Aviva tu obra, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, liberta. Las bendiciones se darán y las bendiciones ya se han dado, porque todas las bendiciones las he dado en el día de hoy y los he revestido del poder, los he revestido de mi gracia y los he puesto en misericordia y los he puesto en el perdón también. Gracias, porque todos verán mi bendición y se regocijarán en mi poder, porque a todos les he dado una bendición y a todos les he quitado las manchas y los he limpiado y les he perdonado, porque estoy perdonando a muchos también. Por tanto, la bendición sigue con ellos. La bendición sigue con todo aquel que me invoca, con todo aquel que me sigue, con todo aquel que me pregona, que me predica, con todos sigue mi bendición. Con los que están lejos, mi bendición está. Con todos aquellos que están lejos, en lugares distantes, fuera del alcance de mi mano, a esos los bendigo y con ellos estoy y con ellos estaré, porque yo estoy bendiciendo y estoy libertando y estoy rompiendo las cadenas y rompiendo las ataduras y quitando el mal y quitando la envidia, y estoy prosperando y dando el progreso y dando la victoria y dando el triunfo y dando la bendición y dando la prosperidad espiritual y material. Eso estoy haciendo, eso estoy dando, porque vienen muchos cambios y triunfos y victorias, y me manifestaré en medio de los míos y me manifestaré en medio de mi pueblo y estaré atento al clamor de cada uno, estaré atento a sus oraciones, a su clamor, estaré en cada uno de sus vidas, de sus corazones, y estaré vigilando los pasos de muchos. Gracias, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, poderoso Rey, poderoso Señor. Gracias, Señor, por la presencia tuya, por tu presencia. Gracias. Te alabamos, te glorificamos. Te damos la honra, te damos la gloria. Bendito el Señor, bendito el Señor. Te alabamos, Señor, te la bendecimos. Poderoso Señor omnipotente. Tú eres grande y justo, mi Señor. Gracias, aleluya, gloria a Dios. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza.
Gloria a Dios. Poderoso el Señor. Gracias al Todopoderoso e graças a nosso Deus. Agradecemos a nosso Deus, grande e misericordioso, que repartiu hoje muitas bênçãos de todo tipo, para todos. Que promessas grandes fez nosso Deus no dia de hoje para todos vocês e para todos os que nos verão no vídeo também. O Senhor ofereceu muitas promessas, muitas bênçãos a todos. Agradecemos muito ao nosso Deus. E um aplauso para Ele. A glória para Deus. A glória para nosso Rei. Obrigada a vocês também. Obrigada, irmãos e irmãs. Obrigada. Que Deus os abençoe. Que Deus esteja sempre com vocês. Que nenhum se perca. Que todos estejam no rebanho. Que Deus os tenha a todos em sua mão, que os guarde, os proteja, os abençoe. E o Senhor disse que concederia muitas petições e desejos e muita bênção para todos. Que Deus esteja com vocês. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo os guarde e os proteja para sempre. Deus lhes abençoe e até breve. Os amo muito. Muito obrigada. Obrigada, irmão. Deus os abençoe.